Historicamente, o fundo imobiliário rende entre 3% e 4% acima da NTNB, que hoje está 6%, seria 9%. Só que o retorno está em torno de 11%, 12%, então está entre 5% e 6% acima da NTNB. Uma parte se explica por essa composição do índice, né, que tem mais recebíveis hoje, e uma parte é pelo desconto mesmo. Fala pessoal, eu sou o Raul Grego da Eleven Financial e eu sou analista aqui de fundos imobiliários e real estate e eu estou aqui com o Anderson Leaders da Real Investor, que também olha para o setor de imobiliário lá dentro da gestora. Anderson, você comentou aqui que tem alguns fundos aqui que estivessem diretamente no mercado de fundos imobiliários. Como que está a gestão aqui pensando no curto e médio prazo? Assim, estão mais voltados para a renda, olhando mais para ganho de capital? O mercado tem bastante oportunidade, né? Principalmente olhando para tijolo, a gente vê muitas oportunidades para ganho de capital. Mas e como que está aí na gestão no dia a dia na Real Investor? Olá pessoal, prazer estar aqui, Raul. Obrigado pelo convite, obrigado à Eleven também. Eu trabalho na Real Investor, sou co-gestor do fundo de ações de fundos imobiliários. Invisto nisso desde 2000, faz mais de 20 anos já. Invisto em fundos imobiliários desde 2002 também, quando a indústria tinha mais ou menos uns 10 mil cotistas. Então já pudemos passar por vários ciclos, né? A Real Investor é conhecido pelo fundo de ações que tem. Estamos em Londrina, né, Paraná, Norte Paraná. E recentemente a gente também lançou um fundo aberto a mercado para investidor qualificado de fundos imobiliários. Tem tido um desempenho bem bacana. E dentro dele a gente posso falar dessa questão, que a gente fez esse ciclo, né? Quando o juro está subindo e a inflação está alta, os fundos de recebíveis captam isso na veia, né? Então, o que é o problema para o fundo de tijolo é uma receita para o fundo de recebíveis. Inflação alta geralmente aumenta a renda e o CDI também. Aí, como escolher o fundo dentro das diversas oportunidades que tem desse submercado, vai ter que ver se a composição é mais PCA ou mais IGPM, se é mais CDI. Isso também interfere no momento de compra, né? Inicialmente a inflação sobe, aí na sequência o que sobe é a Selic, como a gente está vendo agora, né? Aí no segundo momento a inflação começa a cair e o juro permanece alto, né? Então os fundos atrelados ao CDI acabam se beneficiando desse momento. E recentemente tiveram vários FIAGROS lançados também, e eles têm muita carteira atrelada ao CDI, né? E acaba tendo uma forma de se expor a ele. Vários FIAGROS têm carteira média de CDI mais 4%, líquido para o investidor, e no atual cenário também é uma forma de se posicionar. O tijolo viria no segundo momento, né? Talvez, como já está muito próximo do topo do ciclo monetário no Brasil, já dá para comprar, assim, sabendo que boa parte da compressão de taxas, né, que ele acaba gerando pela desvalorização do preço, já chega no momento que vale a pena começar a comprar. Sob a ótica daí do investimento imobiliário, eles já estão, vários deles, negociando abaixo do custo de reposição. Se você for fazer aquele portfólio no mundo real, ou se ele é realmente transacionado no mundo real, você vê uma distância grande hoje em fundo de tijolo e fundo de negociado no ativo real em bolsa, né? Negociado no mundo real. Por exemplo, um galpão logístico, aliás, ele negocia no mercado real 8% de cap rate, 8,5%. E na bolsa tem alguns que já negociam a 11%. O escritório tem uma diferença muito grande também. Então, se você fizer um bom trabalho de seleção, você acaba encontrando bons ativos. E essa migração é importante porque quando o juro sobe muito, machuca o preço da cota, né? Então, se você tiver mais recebidos, você se protege, como a gente tem visto, e depois pode se beneficiar quando os juros começar a cair. Quem vai prejudicar o rendimento é quem está em recebível, né? E o fundo de tijolo vai acabar se beneficiando. Não, assim, é interessante até pegar um gancho nessa questão
do recebível, né? Os fundos de recebíveis, eles captaram bastante também nesses últimos tempos no IFIX, né? O que segurou a queda do IFIX, sei lá, talvez esses últimos 2 anos aqui de pandemia, né? E pensando nos outros ciclos, né, do mercado, 2015, né, 2016, que era um ciclo relativamente parecido, né, porque você tinha juros altos, inflação também relativamente alta, e aí depois de alguns anos, um bom trabalho ali de governo, tudo, né, assim, a atividade retomando, você conseguiu ali ter uma apreciação do tijolo, né, assim, com a queda da taxa de juros, inflação também. Então, dá para fazer um paralelo ou seria muito diferente porque nos Estados Unidos você também tem juros altos, inflação, que também de repente não tinha no ciclo anterior? Como que está a cabeça assim, mais macro para o micro aqui, né? Porque imobiliário é muito local, né? Mas como que vocês veem lá essa relação? É assim, o Brasil, recentemente, os fundos imobiliários, a gente teve uma janela, como falou, de 2015, uma janela de entrada muito boa também, nos fundos de tijolo, que coincidiu com juros bem elevados também. E quando começou a queda, foi tendo uma migração muito forte do mercado de renda fixa para o mercado de renda variável, e o fundo imobiliário acaba sendo uma porta de entrada para o fundo imobiliário, né? E aí nesse período, até 2019, chegou um momento que os fundos imobiliários estavam 20%, 30% acima do valor dos ativos. Estavam muito caros, na verdade, né? 2019 tinha fundo imobiliário rendendo 5%, 6% ao ano. Tinha fundo logístico que rendia isso. Vários fundos que hoje negociam em torno de R$ 80 estavam em torno de R$ 130. Uma renda até parecida com o que é hoje, só por essa questão de compressão de taxa. Então, pensando no longo prazo e pensando no próximo passo, já é uma grande oportunidade. A gente está num momento muito parecido com o que estava final de 2015 e início de 2016, que coincidiu com o aumento final de ciclo de juros também. Essa questão da composição do índice, ao longo do tempo, antes a representatividade dos fundos de tijolo era bem superior, então o yield médio do IFIX era menor, porque o fundo de papel geralmente tem um yield maior, porque distribui mais rapidamente a inflação, né? E depende menos do crescimento do PIB para distribuir, né? Então, o fundo de tijolo depende um pouco muito mais da economia para que o valor da cota aumente e o valor dos ativos também. Essa diferença de composição faz com que hoje o yield do fundo imobiliário também seja bem maior do que era já em 2015, 2016. Historicamente, o fundo imobiliário rende entre 3% e 4% acima da NTNB, que hoje está 6%, seria 9%. Só que o retorno está em torno de 11%, 12%, então está entre 5% e 6% acima da NTNB. Uma parte se explica por essa composição do índice, né, que tem mais recebíveis hoje, e uma parte é pelo desconto mesmo. Quando a gente está no cenário atual, por exemplo, o IFIX está abaixo de 2019, né? Está sem andar, todo mês o rendimento cai na conta do investidor e na composição do IFIX isso vai para a valorização do IFIX. Então, se a cota ficasse em zero, ele pagou 1% de renda, o IFIX teria que subir 1%. E como o IFIX está no zero, significa que as cotas estão caindo. Então, se ele pagou 1% de renda, se o IFIX paga 10% de renda no ano, significa que os fundos imobiliários estão 10% mais baratos. E eles já estão fazendo 3 anos assim. Então, na média, os fundos de tijolo estão 30% a 40% mais baratos do que estavam em 2019. Que, quando aconteceu o contrário, os fundos, ao invés de render 9%, 10% ao ano, vão passar a render 7%, 8%, 6%. Aí você vai ganhar tanto o rendimento mensal, vai ganhar a inflação, que a economia vai estar possibilitando o repasse da inflação, e vai ganhar a compressão de taxa. Então é quando, num prazo de 3 anos, às vezes o FIX sobe 50%. Nesse momento de compressão de taxa. A gente está próximo desse momento porque está no final. Eu acho que a força que isso tem no mercado de fundos imobiliários é muito grande. E principalmente para o perfil de investidor. Como é muito fácil comprar e vender a cota, ela vai muitas vezes acima do preço justo
e muitas vezes abaixo. E no mercado físico é mais difícil disso acontecer, né? As pessoas têm um pouco mais de cuidado, embora não deveria ser tão diferente, né? E nessa questão, em comparação ao mercado americano, 2019, aqui dentro a média de tijolo chegou a entre 5% e 6%. E os REITs estavam rendendo perto de 5%, 6% também. Que era bastante injusto, né? Hoje os REITs no mercado americano rendem em torno de 4%, e no Brasil ainda tem a tributação de 30%, né? E no Brasil, o fundo imobiliário de bons ativos, muito líquidos, rende entre 8% e 9%, e ativos de menor liquidez e um pouco mais de risco, às vezes até por ser monoativo, estão rendendo 12%, 13%. Então, eu acho que é uma oportunidade muito rara assim, de encontrar no mercado. Assim como a gente tem no mercado real de empresas na Bolsa também, do setor imobiliário, a gente está tendo isso também nos fundos imobiliários. Não, eu concordo. Eu acho que é um pouco disso também que a gente está vendo para a montagem das nossas carteiras recomendadas, né? Assim, olhando para a renda, você vê um momento do ciclo onde galpões logísticos eles fazem muito mais sentido até do que se você comprar fundos de CRI para renda, porque você tem ali um mercado que está com uma vacância super baixa, um custo de reposição de ativo muito mais alto, então não faz sentido fazer novos ativos para alugar R$ 20 o metro quadrado, e com um cenário que está bastante favorável ainda para e-commerce, para montadoras. Então acho que você tem ali muitos fundamentos para fazer com que o ativo se valorize, né? Então acho que você tem esse ponto. E os outros ativos também, shoppings, acho que está voltando, né? Assim, até olhando, aí já olhando mais para a bolsa de valores, né? O cenário ali de traçado ali por Multiplan, Iguatemi, nas suas prévias operacionais, até no resultado da Multiplan recentemente que saiu, hoje vai sair Iguatemi, você tem ali uma volta da economia de fato nos shoppings, né? Você tem volta de vendas, volta de fluxo, eventos, tudo voltando relativamente ao normal que era no pré-pandemia, e com vendas ali até um pouco acima da inflação desse período, né? 19, 22. O que você vê? Esse é um momento assim que a gente está aqui na Expert, né? A gente vê o movimento de pessoas e assim desprezar a importância desses ativos físicos como o shopping, né? É desprezar como é o ser humano, né? O ser humano é um ser social. Ele está aqui porque ele gosta. Tinha muita gente que poderia assistir virtualmente, né? Mas vieram aqui, se esgotaram os ingressos para ver como o ser humano gosta de estar fisicamente no ambiente. E num determinado momento, até se acreditou que isso não fosse acontecer, que os shoppings não iam retomar, que a vacância ia explodir. Mas hoje a vacância em vários ativos está abaixo do que eram em 2019. As vendas pela inflação estão igual já que era 2019. Aqueles shoppings que são de mais alta classe estão até acima, porque as pessoas estão viajando menos para o exterior, estão gastando mais no Brasil. Aqueles shoppings que atendem classe média e classe média alta já estão com em torno de 20% de aumento das vendas em termos nominais em relação a 2019. E aí, dois bons ativos para isso, como Multiplan e Iguatemi, já andaram um pouco, né? E ainda tem a Aliança Sonai, que está fazendo o deal com a BR Malls, que está em queda no ano, que está com cap rate em torno de 16%, se depois de consolidado, provavelmente em torno de 14% de cap rate. E as transações do mercado real, a Aliança Sonai semana passada vendeu um ativo com cap rate de 8%. Então o mundo real está ao dobro do preço do que essas ações negociam. Então, isso é uma grande distorção, né? No mercado logística, por exemplo, vários fundos que foram lançados em 2019 a R$100, hoje negociam a R$75, R$80. Até mesmo tem um logístico da Log que está negociando em torno de R$75. São ativos que se valorizaram no mercado, que já custariam perto de R$3.000 para construir um terreno, e para isso viabilizar esse custo de construção, já teriam que alugar pelo menos perto de R$20. Então, os ativos exigentes, como na Log, negociando em torno de R$2.200 metro quadrado,
ao preço da cota atual, tu considera isso no mercado de fundos imobiliários, e tu vê esses mesmos ativos com igual qualidade negociando perto de 3 mil, mostra uma grande distorção no mercado, né? Enfim, esse momento se dá muito por fluxo, né? Muita gente saindo, muita gente entrou sem ter o perfil mesmo, e faz o erro duas vezes, né? Entra na hora errada e sai na hora errada, então acaba pressionando o preço dos ativos e abrindo oportunidade para os olhos mais atentos, né? No mercado de fundos imobiliários, tanto de shopping, o shopping você pode investir via fundos imobiliários ou via ações das empresas que negociam em bolsa. Hoje, via fundos imobiliários, o desconto é mais ou menos 20% para o NAV. NAV é quanto custaria construir aquele portfólio ou comprar aquele portfólio. E por via das ações, chega a 50% de desconto, né? Sobre qualquer métrica, o desconto é bastante excessivo. Ele se dá por essa aversão a risco, por esse fluxo. Falado bastante disso, porque tem afetado de forma bem racional o mercado. E, para quem está atento, é uma oportunidade muito rara mesmo. Assim, é chance de ouro. No fundo de ações, a gente tem uma boa exposição, tanto na parte imobiliária, via shopping centers, via até escritório com a gente na BR Properties, e construtoras também que estão indo muito bem, que estão com, por exemplo, a Iven negocia 1/3 do NAV, é caixa líquido, está negociando em torno de 6, 7 vezes o lucro para esse ano. O ano que vem tem bons projetos para lançar e possivelmente vai ter um lucro bem superior a desse ano. Então, é um daqueles momentos que o investidor espera que aconteça, mas quando chega a hora fica com medo. Não faz nenhum sentido ter tanto medo, para falar a verdade. Então, assim, você comentou ali que ele entra na hora errada e sai também na hora errada, né? Eu costumo dizer que ele entra pelo motivo errado e sai pelo motivo errado, porque ele entra porque todo mundo está falando ali que é o bom momento, mas ele já está entrando no fim do ciclo, né? E aí ele sai porque está perdendo, né? Eu acho que tem um momento onde o investidor ele precisa entender o que a hora de entrar é quando ninguém está falando daquele setor ou daquela classe de ativos. Porque os fundos imobiliários hoje eles estão ali, os fundos de tijolo, negociando próximo de 25%, 30% de desconto na média da parte de tijolo. As ações também do mercado imobiliário e de shopping, eu estava até fazendo recentemente uma conta lá da Multiplan, que é a nossa top pick para o ano. A Multiplan ela está negociando hoje cerca de 20% abaixo do custo de reposição dos seus próprios ativos, hoje. E isso seria considerando o custo de reposição, considerando a construção do Jacarepaguá que eles inauguraram recentemente. Não considerando a maturação de um Morumbi Shopping, de um Barra Shopping, sem considerar isso, que assim, isso tem um valor intrínseco que é imensurável praticamente. Então acho que esse desconto da Multiplan, se pegar para a Aliança Sonae, por exemplo, é muito maior, porque a Aliança Sonae não recuperou nada do pós-pandemia. Então acho que você tem ali ativos que têm o seu valor intrínseco, que, como você falou, assim, no mercado real negociam um preço, no mercado de bolsa negocia completamente distorcido. E aí, assim, para fechar, falar um pouco das construtoras, eu vejo que as companhias elas estão muito mais maduras do que no ciclo passado, né? Então acho que tem ali boas empresas, caixa líquido, que não estão fazendo endividamentos corporativos, eles fazem só endividamentos de projeto, então você acaba o projeto e já liquida o financiamento. Você tem uma carteira de recebíveis muito mais saudável, porque você não tem o problema da lei do distrato. Acho que você tem ali bons fundamentos que faz com que as ações não deveriam negociar mais abaixo do seu valor ali do patrimônio, né? Acho que quando você tinha ali uma incerteza do distrato, acho que faz sentido, mas hoje que assim, o distrato está muito mais mitigado, né, na minha opinião aqui, ela não deveria negociar mais abaixo do seu patrimônio, né? Não sei qual é a visão de vocês, mas essa aqui é a minha opinião.
E aí por isso eu acho que todas as ações, todas, sem exceção ali das construtoras, estão descontadas, né? A gente concorda com essa visão, assim, a gente se segura para não comprar bem mais, porque para poder aproveitar o ciclo até o final, né, dessa grande oportunidade que a gente está tendo na bolsa. Eu acho que pontuou bem, assim, o cenário atual é muito diferente do que era no ciclo anterior, que eles estiveram muito distratos. Hoje tem a lei de distrato. Estavam muito alavancados, com dívida bem superior. Hoje, boa parte é caixa líquido, né? Naquele momento, tinha um problema de engenharia, vários tiveram estouro de orçamento, não conseguiram entregar as obras no espaço adequado, no tempo previsto, e hoje isso não tem existido também. Eles têm uma boa proteção, têm entregue no prazo adequado as obras, não tem tido estouro de orçamentos. As empresas aprenderam muito nesse momento, né? A engenharia dessas companhias está bem superior, porque elas já passaram por um ciclo difícil, se reergueram, conseguiram. A Ivem para nós é um exemplo clássico, né? Antes da Ivem a gente investiu na Direcional, 2017. Recentemente o Ricardinho da Direcional foi eleito o melhor CEO do setor de construção civil. O cara realmente é um gênio. Mas daí pega, a gente começou a investir quando o Minha Casa Minha Vida dentro da Direcional estava começando, 2017. Aí em 2020, 19, 20, 21 ficou evidente. Mas o time mais interessante foi 2017, quando ninguém queria. E você comprava essa empresa com 50%, 60% de desconto em relação ao valor patrimonial. Isso hoje tem algumas companhias de novo. Por quê? O mercado está exagerando o risco de construção, está exagerando o risco de distrato, que hoje é bem menor. E a demanda por imóveis ainda está bastante resiliente. Assim, o Brasil, durante 100 anos, em 98 anos, os juros foi maior do que é hoje. Aí teve um grande momento de exceção, que foi 2000 e 2001, que gerou uma demanda explosiva também, e agora está voltando à normalidade. Não quer dizer que vai acabar o setor, ele apenas está voltando à normalidade, né? Isso é um aspecto relevante. Segundo, a diferença da situação patrimonial das empresas é brutal. Assim. Pega uma empresa que tem uma dívida, que tem que, no momento de alta da Selic, pagar juros, é muito diferente de uma empresa que é caixa líquido, que a Selic vai trazer receita financeira para a empresa, inclusive. Como algumas dessas companhias que a gente gosta. Então o mercado ele tem alguns receios, né? No passado, ele demorou para perceber esse risco. Muitas empresas se deterioraram e o mercado trouxe a cotação para baixo muito depois. Várias empresas chegaram a negociar 3 vezes o valor patrimonial e foi um exagero. Mas dessa vez não temos esse exagero, as empresas estão negociando, sei lá, 50% do valor patrimonial, 60%, mesmo tendo uma situação muito confortável, e já foi precificado como se os problemas fossem iguais, como se a situação no mercado fosse parecida. Então a gente está bem tranquilo com esse posicionamento, assim que esse é um posicionamento bem cíclico, né? Assim que tiver uma queda dos juros, a tendência é que essas empresas voltem a andar, porque daí muita gente macro começa a olhar de novo, mas no micro as situações são muito boas, né? Então é um tipo de negócio bem bacana e teve muita oferta pública recentemente a preços 2, 3 vezes maior do que as ações. E tem muita empresa que negocia abaixo do que captaram nesse período de euforia no mercado. Então, quando estava todo mundo eufórico, como final de 2019, 2020, início de 2020, era o final da festa. A própria Ivem negociava R$15, a Zetec chegou a R$40, fez um follow-on, aproveitou disso, né? Hoje você tem uma Ivem negociando a R$5, mas a Zetec é 17, e o cenário mudou um pouco, mas não foi essa mudança para o negócio, agora valeu 1/3 do que valia. Enfim, são o investidor atento nessa hora, tem uma grande oportunidade de fazer um bom negócio. Beleza. Quero te agradecer, Anderson, por estar aqui, né? Expor aqui a sua visão em relação ao setor imobiliário, assim, muito alinhado com o que a gente também acredita aqui do setor, mas faz parte, né, do mercado, assim, passar algumas oportunidades, né? O que a gente tem que deixar aqui claro é que tem riscos envolvidos, óbvio, em todas as nossas teses e crenças, mas a gente acredita que está num momento para o mercado, tanto no mercado
de ações quanto no mercado de fundos imobiliários, muito especial para capturar ali um retorno de médio a longo prazo, aí, os próximos 2, 3, 4 anos, de bastante valorização, né? Então, quero te agradecer aqui a presença e te deixar aqui para as palavras aí finais. Obrigado, Raul, pelo convite aqui para a Eleven. Foi um prazer falar aqui com vocês. Continuo à disposição quando quiserem. Eu acho que, como bem colocado, assim, desde 2008, para mim, a melhor oportunidade para investir nesse setor. Só na crise do subprime deu oportunidades parecidas com isso. O cap rate de negociação desses ativos está muito acima da média histórica. E, enfim. E pensando na bolsa como um todo, a gente vê também um excesso de risco percebido hoje. As empresas estão indo muito melhor do que o que a bolsa está exprimindo, no mercado interno, no mercado externo também, porque as empresas estão com lucros excelentes, assim, desempenho, vários batendo recorde de desempenho, e tem um risco muito grande por causa da eleição que está embutido no preço. Mas hoje a gente já vê a bolsa no mercado interno com preços até menores do que eram na era Dilma, quando o Brasil realmente estava com uma situação econômica péssima, e ao mesmo tempo as empresas estavam endividadas, estavam entregando resultado pífio. O ROI médio das empresas naquele período tinha baixado para uns 5%. Hoje está em torno de 15%, bem acima. E os preços estão menores do que naquela época. É como se já tivesse voltado o pior cenário possível do Brasil e feito todas as políticas que levaram o Brasil a ter um desempenho ruim. A gente teve uma desalavancagem cíclica muito forte do Brasil, que está culminando agora, está terminando agora. A gente ficou 10 anos pagando pelo excesso de gasto estatal, excesso de alavancagem do banco público. O BNDES teve que devolver quase 500 bilhões para o Tesouro. Isso faz um efeito econômico muito forte nas empresas da Bolsa. E agora que está no final, a chance de ter um retorno positivo daqui para frente é muito alta. É um dos melhores momentos que a gente tem e que acontece muito próximo uma vez a cada década. Então a gente está bem tranquilo assim, em relação à margem de segurança que a gente tem hoje nos ativos, que a margem de segurança é a maior proteção que o investidor pode ter. Por exemplo, imagine você tem um imóvel, um apartamento que sabe que vale 1 milhão lá onde você mora e o pessoal está te oferecendo por 500 mil. Você sabe que vale aquilo. O fato de alguém estar te oferecendo 500 mil não significa que você vai ter que vender. Só que na Bolsa estão fazendo isso. Ativos que valem muito mais do que estão negociando em Bolsa, as pessoas estão vendendo e no futuro isso provavelmente vai se mostrar um grande erro. E quem entrar agora vai acabar se beneficiando. Beleza, obrigado.